Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes. Saudações a todos. Aqui no livro de Juízes, capítulo 2, ao versículo 1 a seguir, a palavra do Senhor diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares, contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isto que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram este lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos a chegada do povo a Canaã, das tribos. E se nós observarmos no capítulo 1 de Juízes, nós vemos que desde antes, quando Deus orientou Moisés para orientar o povo, falou com Moisés para orientar o povo como seria que eles deveriam suceder na Canaã, na terra que Deus havia jurado, feito com juramento que daria a eles, e o deram. Disse o texto que quando o povo entrasse para possuir a terra prometida, a ordem era que eles deveriam derrubar todos os altares dos povos pagãos que havia na terra que a qual eles estavam possuindo. E nestas terras havia muitos povos pagãos, seria outros habitantes. Então, quando o povo de Israel entrasse, chegasse ali, eles deveriam destruir todos os altares, não poderia fazer aliança com eles e deveria acabar com tudo e tomar posse da terra. Por exemplo, aí está, eles tinham de expulsar, os jebuseus, os amorreus, os heteus, e assim sucessivamente, eles deveriam fazer. Esta foi a orientação que Deus havia dado para o povo. E aí diz que todas as tribos, no capítulo 1, diz que todas as tribos, vieram e foi tomando posse. Logo no início nós vemos que a tribo de Judá, eles expulsaram os moradores que estavam na região montanhosa, mas os moradores que estavam no vale, eles não expulsaram. E se você seguir lendo a continuação, vamos ver que quase todas as tribos não quis expulsar os moradores, os habitantes que estavam na terra que Deus, o qual o entregaram a eles. E aí nós vimos que no capítulo 2, Deus, ele envia um anjo, envia um anjo, o próprio Deus envia um anjo para poder entregar uma mensagem ao povo de Israel. Este anjo aqui é conhecido como o anjo do pacto. O anjo do pacto é o mesmo, segundo os historiadores, é o mesmo que falou com Josué, é o mesmo que falou com Sansão. E assim nós vamos ver esse personagem desse anjo do pacto, que venha também dizendo que os historiadores que é o anjo do pacto seria Jesus, o próprio Senhor. Agora, diz aqui que esta mensagem que este anjo o entregou foi justamente por causa da conduta a qual o povo de Israel não acatou da parte de Deus para expulsar os habitantes que estavam ali. E aqui nós vemos que eles, por não expulsar esses habitantes,
ou seria não destruir a idolatria, os seus costumes, que a qual estava aí. E eu faço uma pausa a respeito de culturas, né, de costumes, e eu quero somente relembrar algo que muitas das vezes nós somos presos por alguns costumes e algumas culturas malignas, entende? Aqui o anjo fala que aqueles costumes virão como um laço, a idolatria ia ser como um laço para o povo de Deus, para o povo de Israel. E nós não somos diferentes nos dias atuais, dos laços que muitas vezes nós somos pegos. Quando eu estava no Peru, na região, na cidade de Cusco, e eu tenho uma filha que nasceu lá. Hoje ela está com 14 anos. E logo no início, aproximadamente quando ela tinha 1 ano de idade, na cultura lá do Peru, eles têm uma crença do Deus da terra, que chama o Deus Pachamama. Eles fazem muitas consagrações ao Deus da terra. Então eles adoram esse Deus. E aí minha filha ficou enferma, doente, não comia, começou a emagrecer. E aí eles começaram a dizer que eu tinha, que ele falava que esse Deus da terra estava pedindo ela, entende? E eu tinha segundo eles, eu tinha de crer nisso. Estava pedindo ela, a alma dela, e eu tinha de fazer um pagamento para isso. Agora, o que eu quero ressaltar com isso que isso é uma cultura maligna, entende? Uma cultura maligna, e muitas das vezes sem entendimento, sem conhecimento, acaba aceitando, entende? E hoje não é diferente. No meio das tribos, no meio das aldeias, cheio de costumes, entende? A maioria dos costumes das aldeias, a maioria tem um trasfundo maligno. Essa é a verdade, tem um trasfundo maligno. Por quê? Porque é um povo pagão, que não conheceu o Senhor, e não tinha ou não tem os mandamentos do Senhor. É o que ocorreu aqui com esse povo de Deus, quando entrou na terra de Canaã. A ordem de Deus falou assim: olha, vocês não podem fazer pacto com esse povo, porque eu tenho uma aliança com vocês. Não faz pacto com eles. A ordem era: destrói eles, expulsa eles daí. Mas o povo de Israel, o povo de Deus, não fizeram caso. Aí veio o anjo do Senhor, o próprio Deus veio e trouxe uma mensagem bem prática. E a mensagem dizia para o povo, dizendo: olha, eu vos saquei do Egito, eu vos tirei do Egito, da escravidão, e trouxe a terra de Canaã. Mas no entanto, vocês não fizeram caso nos meus mandamentos, entende? Agora, o que sucedeu? O que o anjo diz aqui: pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vós serão por adversários, e os seus Deus vos serão por laço. Aí veio a palavra do anjo falando para: olha, agora vocês vai ser adversário desses habitantes aí, e os seus deuses serão laços para vocês, entende? Então, irmãos, amigos, você que me escuta nesta manhã, nós temos de cuidar, esta é a verdade, com o conhecimento, com a mensagem que Deus nos dá, porque é muito fácil nós, muitas das vezes, fazer certas amizades com o ímpio, mas é difícil nós desfazer dessas amizades, entende? É fácil você fazer certas amizades e aderir-se aos costumes, aderir-se às culturas deles, costumes e hábitos que não são benéficos para o homem, para a mulher de Deus, para o crente. E muitas vezes facilmente nós fazemos essa amizade e aderimos a esses costumes, mas difícil é nós sair às vezes. E é o que ocorreu com o povo. O povo de Israel, quando ouviu a mensagem, diz que ele chorou duramente.
eles choraram, até que chorou, aparentemente recebeu a mensagem, entende? Porque eles deram conta que o anjo entregou a mensagem e eles deram conta dos seus erros. Eles choraram, e até que esse lugar ficou chamado de Boquim. O significado de Boquim é porque choraram, o lugar onde é o choro, entende? Aí é o que ocorre hoje também. Muitos de nós, muitas vezes ao ouvir a mensagem, ao ouvir um sermão, até choramos. Chora que é uma beleza, não é verdade? Se quebranta. Mas a partir do seguinte dia, continua normal, não tem mudança, não tem transformação. E é o que ocorreu com esse povo. Se você seguir lendo o capítulo 2, o capítulo 3, nós vimos que o povo, eles continuam assim, entende? Com as mesmas práticas e seguindo a cultura daquelas tribos, daqueles povos pagãos que estavam na terra de Canaã, e eles começaram a praticar as suas idolatrias, entende? Começaram a aderir-se e seguir aquela idolatria. Foi aonde que aí Deus também, entende? Deus automaticamente se distancia do povo, entende? Se distancia do povo, se cria uma distância. E é o que ocorre com nós, é pecado. E lá Isaías fala que os pecados, nossos pecados, eles criam uma divisão entre Deus e nós. Entende? Então o que quero dizer nesta mensagem é que nós venhamos observarmos os nossos relacionamentos também. Entende? Em troco da palavra de Deus, para nós não cair nos laços do diabo. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia.